estejamos atentos. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Amém. Meus queridos, eu quero saudar você que está nos assistindo nesse vídeo, juntamente com a membresia da igreja, com a poderosa paz que só o Senhor pode nos dar. Vamos nos derramar na presença do Senhor e vamos sempre querer saber o que Deus tem a falar conosco. Eu quero pensar com os irmãos num texto da palavra de Deus, onde Ele nos ensina Jesus Cristo agindo de forma diferente, de uma forma onde os homens não imaginavam, onde Jesus Cristo derrama da sua graça, onde Jesus Cristo não condena ninguém. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Eu quero um texto muito conhecido por toda a igreja, e talvez você, meu amigo, que não está nos vendo agora, não conheça ainda esse texto, e você vai ver como o Senhor Jesus trabalha na nossa vida. Evangelho de João capítulo 8, versículo 1 diz que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-o ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na areia com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que não está preocupado em nos condenar, não, mas nos perdoar, mudar a nossa sorte, mudar a Deus o nosso destino, mudar a Deus o nosso futuro, porque o futuro que o Senhor tem para nós está na glória, Senhor. E enquanto na terra nós estivermos, a Tua presença é a abundância de vida que nós precisamos. As demais coisas é acréscimo, Senhor. Unge os meus lábios e usa-me para que eu possa ser porta-voz da Tua palavra. É o que eu peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, imaginem alguém que está sendo condenado pela sociedade. A sociedade tem um problema grande, ela gosta de acusar as pessoas e já condena. Jesus dá uma lição, meus irmãos, totalmente diferente. Jesus estava ensinando. Diz a Bíblia aqui no primeiro versículo que aí ele foi para o Monte das Oliveiras, ele acordou de madrugada, voltou novamente para o templo e o povo ia com ele. Jesus acordava cedo porque ele tinha uma missão, meus irmãos, longa, uma missão grande. E a Bíblia diz que o que ele fazia? Ele estava ensinando o povo, assentado ali na tranquilidade que só Jesus tinha, com a sabedoria que só Ele tem, com o poder que só Ele tem. E a Bíblia diz que Ele veio para perdoar os nossos pecados e Ele não perdeu tempo para perdoar. E ali Ele foi interrompido. Meus irmãos, a mulher que foi apanhada em flagrante ato de imoralidade estava ali
no meio da multidão. Como os homens gostam de levantar problemas, né? Quando alguém descobre alguém em pecado, o que as pessoas gostam de fazer? Hoje mudou, né? Hoje joga no WhatsApp, joga na rede, né? Para que todo mundo fique sabendo. E já joga como um cunho de condenação. Interessante que a lei mosaica proibiu o adultério. Lá no mandamento de Êxodo, capítulo 20, versículo 14, diz: não adulterarás. Mas tanto o homem quanto a mulher eram punidos com uma pena de morte, conforme Levíticos capítulo 20, versículo 10. Por que trouxeram só a mulher e não trouxeram o homem? Quando eles apresentaram aquela mulher para Jesus, eles estavam trazendo uma palavra de inverdades, meia verdade, mentira. Apanhamos ela, e cadê o homem? Vocês entendem, meus irmãos? E Jesus olhando para aqueles homens, Jesus que conhecia o pensamento e a intenção do coração daqueles homens, sabia que todos aqueles homens eram pecadores, tal qual aquela mulher. No entanto, enquanto a mulher ia enfrentar a morte, o homem com que ela se envolveu estava livre. Vocês perceberam que o mesmo povo, os mesmos homens, escribas e fariseus, aqueles doutores, aqueles conhecedores da lei, os homens conheciam tanto a lei, no mesmo momento eles apresentaram a Jesus uma mulher, condenando e absolvendo o homem. Vocês entendem, meus irmãos, que a visão de Jesus não é bem assim, nunca foi e nunca será, porque Ele é perfeito. Então os escribas e fariseus que a acusaram, jogaram ela aos pés de Jesus Cristo, interromperam o ensinamento de Jesus, jogaram ela. A intenção deles era apanhar Jesus numa armadilha, tentando ali descobrir, tentando enroscar os pensamentos de Jesus, atrapalhando os ensinamentos dele, fazendo com que ele tenha que decidir entre o cumprimento da lei ou o seu amor misericordioso por todas as pessoas, inclusive por aqueles que violavam a lei. Olha que situação. Se Jesus fosse executar a lei de Moisés, aquela mulher seria morta. Se Jesus Cristo simplesmente dissesse: não vamos cumprir a lei, ele estaria numa situação de descumprimento da lei. Mas ele veio cumprir toda a lei. Então Jesus devolve no coração e no pensamento daqueles homens, dizendo: quem são vocês para condenar esta mulher? Meus irmãos, aquela mulher adúltera ficou muito mal falada. E a lei mosaica estabelecia que ela merecia a sentença de morte. Não só ela, como o homem. Deuteronômio capítulo 17, versículo 5 a 6 diz que teria que ser com morte. Mas os líderes, os zelosos líderes religiosos recitaram a lei e esperaram impacientemente pela resposta de Jesus. E a Bíblia diz que enquanto eles falavam, Jesus estava preocupado com os seus afazeres, mas eles insistiam na pergunta, e por causa da insistência, Jesus vai e dá uma resposta. Então Jesus lhes respondeu de uma forma lenta, de uma forma sábia, esclarecendo qual era o propósito da lei. A lei era para ser cumprida de igual modo. Então Jesus começa a esclarecer e fazendo com que cada um dos líderes que se lembrassem dos seus próprios pecados, Jesus devolveu para eles, para que eles pudessem fazer um exame de fórum íntimo, analisando os seus próprios pecados e das suas próprias violações das leis de Moisés. Quando eles apresentaram para Jesus, Jesus fez com que eles pensassem e interrogassem a si próprio. E eles começaram a perceber que eles não eram nada diferente dela. Aí nós começamos a perceber que a Bíblia tem razão quando ela diz que Deus subjugou todos debaixo dos seus pés, para com todos usar de misericórdia. E aqueles homens estavam querendo condenar aquela mulher. Meus irmãos, em algum lugar dentro do coração daqueles homens, Jesus foi lá no âmago daqueles homens e eles encontraram um coração cheio de pecados. Cada um daqueles líderes sabia que também merecia sentença de morte. Agora já não era mais o homem que não estava ali, agora eram eles também.
Eram, meus irmãos, escribas, eram fariseus, eram líderes religiosos, eram homens que cumpriam a lei. Aliás, nós conhecemos muito mais as nossas leis do que os nossos deveres. Nós temos esse grande problema, meus irmãos. Para aplicar a lei no pecado dos outros, a gente é muito veemente, mas para com o nosso dever, para com o outro, a gente é muito lento. E Jesus vai e traça ali um panorama onde aqueles homens pudessem pensar e ter uma das maiores lições das suas vidas, e nós hoje também. Jesus também reafirmou que alguns lares estavam sendo quebrados, talvez daquela mulher, daquele homem. A Bíblia não fala nada sobre eles. Então Jesus reafirmou a santidade do casamento, deixando bem claro que não era só as mulheres que precisavam manter os seus votos, mas os homens também precisavam manter os seus votos. Meus irmãos, Jesus não fez nada diferente do que ele poderia fazer para nos ensinar. Ele fez exatamente aquilo que a Bíblia diz que ele veio cumprir, ensinar e explicar. Ele não condenou a mulher apanhada em adultério, ao invés disso ele perdoou ela. Aí eu fico pensando, como ele perdoaria? Como, meus irmãos? Do mesmo jeito que mais tarde, as próprias pessoas que o crucificaram também seriam perdoadas por eles. Lá em João capítulo 3, versículo 17, tem um texto muito conhecido, João capítulo 3, 16, nós conhecemos bem, mas o 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para julgar já tinha, meus irmãos, mas ele precisava salvar, porque estava instalado no coração daqueles homens pecado, e pecado gera pecado. E a Bíblia diz que nós damos à luz a iniquidade, e nós temos visão corrompida, a menos que o Espírito Santo de Deus entre dentro de nós, e nós começamos a ter a mente de Cristo. Só vamos compreender a ação de Cristo quando nós pensamos igual a Ele. Então, meus irmãos, Jesus recebeu Ele mesmo a sentença da morte pelo pecado daquela mulher. Lá na cruz do Calvário, Jesus levou, por isso que ele pôde perdoar aquela mulher, porque ele levou na cruz do Calvário a sentença de morte daquela mulher, a sentença de morte dos escribas, a sentença de morte dos fariseus, a sentença de morte daqueles que estavam ali, a sentença de morte de toda a humanidade, incluindo eu e você. Por isso que ele não permitiu que aquela mulher fosse morta por apedrejamento, porque ele ia na cruz para perdoar os nossos pecados. Jesus conversando com ela. Foi poucas as conversas, as palavras, mas Jesus dialogou com aquela mulher de uma forma que só Ele pode. Meus irmãos, na sociedade, os líderes religiosos tinham muito ódio, tinha muita mágoa, tinha muitas sequelas. Meus irmãos, eles estavam procurando problemas. O Jesus Cristo veio trazer solução. Interessante, meus irmãos, que a sua graça é uma fonte de esperança para cada alma pecadora. Cada alma pecadora. Olha o que ele disse no versículo 12, ele diz o seguinte: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá agora a luz da vida. É esse Jesus que nós estamos falando nessa noite. Interessante que nós aprendemos algumas lições importantes desse incidente que eu quero tratar com vocês agora. Primeira coisa, para julgar os outros é preciso estar sem pecado, é preciso não ter nenhum pecado, sabe, meus irmãos? Então nós aprendemos em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 1, que quando o pecado não significa para nós mais prazer, mas ele significa para nós sofrimento no corpo ou no espírito, significa que nós temos agora cessado do pecado, ou seja, e não podemos mais tratar o pecado dos outros. Para eu acusar alguém de pecador, eu estou dizendo, eu não tenho pecado, eu sou puro, eu sou santo, e nós não somos. Por isso que nós temos que levar tudo aos pés de Cristo. O Senhor disse: intercedam uns pelos outros. Jesus poderia muito bem olhar para aqueles homens e dizer: vocês que conhecem a lei, vocês falaram do amor de Deus para ela? Alguém evangelizou essa mulher?
Alguém apresentou uma proposta de vida? Eu estou apresentando uma nova proposta de vida para ela. Jesus não tinha pressa em censurar aquela mulher transgressora. Ele teve mais pressa em censurar aqueles homens transgressores de igual modo. Ah, meus irmãos, os mais culpados são os primeiros a fugir da presença do juiz. Quando Jesus devolveu, Jesus quis que a sua mente os julgasse. É ruim ser julgado pela própria mente, não é? Alguém já passou uma noite sem dormir com aquele peso na consciência? Eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, eu não deveria ter agido isso, eu não devia ter agido dessa forma. Meus irmãos, aqueles homens ficaram tão tristes, eles abaixaram a sua cabeça, porque eles não conseguiram ficar ali na presença do Senhor Jesus. Só Jesus pode dizer com justiça: não te condeno. Depois que o Senhor tratou aqueles homens, olhou para a mulher e disse: mulher, onde é que estão os seus acusadores? Jesus foi embora. Porque Jesus disse: se tiver alguém que sem pecado, atire a primeira pedra não foi atirada até hoje. Vocês pararam para prestar atenção, meus irmãos? A primeira pedra não foi atirada porque Jesus não encontrou ninguém sem pecado. Por isso, meus queridos, vamos tomar muito cuidado, sabe? Jesus disse: olha, não te condeno, porque somente com ele há a expiação de pecado. Ou seja, ele estava expiando o pecado daquela mulher lá na cruz do Calvário. Dias depois, como o meu e como o seu, assim ele fez. A exortação que Jesus deixou para aquela mulher, que eu quero passar para você. Jesus deu uma lição de liberdade, Jesus deu uma lição para ela de perdão, de libertação, mas ele disse uma coisa: vá com a nova chance que eu estou te dando, vá agora com esse novo recomeço que eu estou te dando e não peques mais. Ou seja, Jesus disse que você não seja mais encontrado nessa situação. Meus irmãos, aquela mulher, momentos antes de encontrar Jesus, ela iria ser apedrejada e morrer por homens indignos, homens que não mereciam nem sequer estar julgando ela. Momentos depois, ela estava agora liberta, dizendo, indo para sua casa. Meus queridos, esse não peques mais precisa ser atendido hoje. A todo momento a Bíblia está falando para mim e para você: não peques mais, não peques mais, não peques mais. Por isso que muitas vezes a gente corre na Bíblia. Às vezes a gente fica assim, procurando alguns textos na Bíblia, e quando ele vai apertando a gente fecha e procura um outro, porque a Bíblia sempre diz: não peques mais. É gostoso ouvir Jesus dizer: perdoados estão os teus pecados, é óbvio, é gostoso, mas ele dizer não peques mais, ele diz o seguinte: agora eu quero que você tenha comigo um compromisso diário. Porque se eu não tiver um compromisso diário com Jesus Cristo, a todo momento eu estou pecando, porque o pecado me domina. É a presença dele em mim que faz com que o pecado não tenha domínio sobre mim, sobre esta carne, sobre esse corpo mortal. Jesus se diz a luz do mundo, meus irmãos, versículo 12 até o 20, ele vem mostrando que ele é a luz do mundo, e ligamos isso com o que parece: a luz revela o pecado oculto dos acusadores. Diante dos homens, aqueles homens conhecedores da lei, eram sais, mas quando eles chegaram diante de Jesus, que é a luz, e Jesus começou a falar, tudo ficou claro. Eles perceberam que eles enxergaram em si que eram pecadores. Meus irmãos, a gente ficar muito tempo longe de Jesus, a gente esquece que é pecador. Sabia disso? Se nós ficarmos sem contato com Jesus por muitos dias, a gente esquece que é pecador e começa a mudar de posição. E nós nunca podemos ser juízes. A luz revela o pecado oculto, meus irmãos, dos acusadores. Jesus disse: se alguém não tem pecado, Jesus disse: olha, eu quero que você agora faça ali um autoanálise entre você. Se não tiver pecado, meus irmãos, qual ser humano na face da terra que não tem pecado? Jesus veio para os pecadores. Jesus veio salvar, meus irmãos, aqueles que estavam ali mortos nos seus delitos e pecados da vida. Então Jesus fez isso, meus irmãos, essa luz revelando, a luz
agora manifesta o perdão divino. Todos aqueles homens viram que o perdão estava nele. Interessante que quando aquela mulher recebeu a sentença de perdoados estão os seus pecados, os acusadores já tinham ido embora. Eles não tiveram o privilégio de ver o semblante de felicidade daquela mulher quando ouviu Jesus dizer: mulher, eu não te condeno. Sabe quem estava falando eu não te condeno? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, aquele, meus irmãos, que toda a autoridade está em suas mãos, aquele que veio, meus irmãos, tirar o pecado do mundo na qualidade de Cordeiro de Deus, aquele que quando voltar, vai voltar como justo juiz. Aquela mulher, é óbvio que ela já não está mais viva entre nós, mas ela vai olhar para Jesus e saber que aquele advogado já deu a ela libertação, sentença dizendo: perdoada você está. Meus irmãos, precisamos ouvir isso de Jesus. A luz ilumina a senda da santidade. Versículo 11. Como é que são vocês? A resposta dela: ninguém, Senhor. Aí ela começou a ver que, peraí, esse Senhor é santo. Jesus vai dizer: eu também não vou condenar você. Porque não foi isso que eu vim fazer aqui na terra. Tornar homem, ir para a cruz, sofrer tudo que eu sofri, para te salvar, mulher. E ela aceitou o perdão, meus irmãos. Vai e não pegues mais. É isso que Jesus continua falando até hoje para a raça humana. É isso que o Senhor continua falando até hoje para nós, meus irmãos. Meus queridos, Jesus, com toda a sua sabedoria, disse: vai. O final da história é muito bem conhecido. Jesus Cristo, então, ele levantou os seus olhos e ele viu que os homens fugiram, como hoje. Vocês perceberam que os homens fugiram com seus pecados? Poderia ficar até o final e dizer: Jesus, me perdoa, eu também sou agora. Mas não, fugiram, porque a mensagem foi dura. Dentre vocês, aí alguém ia para mas eu tenho pecado. Estava perdendo a única e grande chance de ser perdoado por aquele que pode perdoar o pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava diante deles. Eles foram embora. Quantos hoje estão indo embora, meus irmãos, da presença de Deus, porque Jesus disse: você tem pecado? Eu? Não. Eu conheço a lei, eu conheço a Bíblia, eu já estudei ela, conheço a fundo, eu conheço a Bíblia mais do que o pastor que está pregando. Eu não, minha posição aqui é outra. Jesus? Eu não. Foram embora. Meus irmãos, Jesus está dizendo: abandona o seu pecado, mulher. Ninguém sai da presença de Jesus após ouvir, após aceitar e receber, sem abandonar os seus pecados. Sabe, meus irmãos, Jesus não quer condenar ninguém, Ele não quer fazer isso. É por isso, meus queridos, que Jesus, no encontro com aquela mulher, Ele nos ensina como igreja devemos demonstrar amor, prontidão para ajudar e compaixão. Quando as pessoas pecam, precisam de ser tratadas por Jesus. Prontidão, ajuda, amor, compaixão para com aqueles homens e mulheres que enfrentam os desafios, como daquela mulher da imoralidade. Jesus disse: vá, mulher. Ele estava desafiando a viver agora uma vida longe de pecado. E nós temos os pecados também. Mas Jesus continua perdoando, libertando. Pecado escraviza. Pode ser que aquela mulher não estava fazendo o que fazia, de repente ela estava cansada daquela vida, mas ela era escrava do pecado. E o pecado escraviza, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer desafiar a gente a uma vida de santidade. Eu quero terminar essa mensagem
levando você a pensar, queridos, que muitos homens e muitas mulheres, até dentro da igreja, estão se tornando presas fáceis, como no caso do adultério, ou da bebida, ou da mentira, ou do pensamento ruim. Meus queridos, não adianta você fazer e pensar que acontece se você tem um pensamento ruim, corações ruins. Meus irmãos, é pecado. Um dos motivos da nossa omissão é ampliar o conhecimento, queridos, preventivo nessa área é conhecer Jesus. Quanto mais Jesus eu tenho, menos o pecado vai achar espaço para crescer dentro de nós. Encha-se com o Espírito Santo de Deus. Meus queridos, eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, que dê um coração como o de Jesus para ajudar na recuperação de tantas pessoas que estão hoje comprometidas com o pecado. O que é pecado, pastor? Tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado Deus tem um alvo para você, você desviou dele. Pecado, meus queridos, é você não conhecer o Senhor Deus e reconhecê-lo como Deus sobre todas as coisas. Se não seguirmos os exemplos de Jesus, com certeza nós vamos ser como aqueles fariseus, prontos para condenar e tardinhos para ajudar. Queridos, nós estamos vivendo um tempo difícil. As pessoas têm consciência dos seus erros, elas são amadas por Deus, são queridas por Deus. Custou muito caro para Jesus, mas elas precisam saber disso. Aí é onde entra o Evangelho de salvação. Aquele que Paulo disse: eu não tenho vergonha, porque ele é o poder para salvar. Aquela mulher foi salva. Aquela mulher recebeu uma das notícias melhor da sua vida: não te condeno. Já pensou sem condenação para nós que somos pecadores? E por último, nunca afaste da luz chamado Jesus, porque é ela que faz eu me ver como sou e faz ver quem Ele é. E aquela luz me purifica de todo o pecado. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, leve o pensamento ao trono da graça. Toda hora a gente ouve escolas que ensinam a condenar, a acusar, ludibriar. E às vezes o Senhor precisa dar um choque de realidade na gente, mostrando: ei, para, você é pecador. A gente esquece que é pecador. Mas eu estou há tanto tempo na casa de Deus, eu já não sinto mais, eu estou num outro poço, num outro patamar, mas você continua pecador. Só quem pode perdoar é Jesus, Messias, pão da vida, a luz do mundo. Ele é a porta. Jesus é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o alfa, o ômega. Jesus é a raiz e a geração de Davi. Jesus é a brilhante estrela da manhã. É esse Jesus que tem grande amor por você. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque eu tive a oportunidade, estou tendo de refletir e ver que os homens julgam parcialmente e nem sabem, porque não tem caráter de julgador, porque é pecador. Por isso só o Senhor Jesus pode nos libertar de todo pecado, porque Ele é puro, santo, sem pecado. Meus queridos, assim como aquela mulher ouviu: eu não te condeno, Deus, o Senhor está falando ao seu coração que está me ouvindo agora: eu também não te condeno, não. Eu tenho uma proposta melhor de vida sem pecado para você, na minha presença, a presença de Jesus. Deus, alcança esses corações, Senhor. Vidas, ó Deus, que estão precisando do Senhor, como nós. Como precisamos de Ti, Senhor.
ao teu encontro. Vidas, ó Deus, que estão fugindo do teu encontro, ó Deus, como aqueles homens que estavam ali em pé, julgando e fugiram. Ela não. Parou para ouvir a melhor sentença: perdoado. Ó Deus, nos ensina a não fugir do Senhor. Nos dê, Deus, a coragem de ficar até o final, ouvindo tudo que o Senhor tem, ó Deus, porque no final o Senhor vai dizer: não peques mais, porque o Senhor nos quer, o Senhor se interessa por nós. Obrigado a Deus, porque aquela mulher teve a grande sorte de ser jogada aos teus pés, e nós hoje, ó Deus, estamos tendo a melhor oportunidade, ó Deus, de estar aos teus pés também, Senhor. Pés de quem é misericordioso, bondoso, benigno, santo e bom. Por isso, ó Deus, a nossa alegria está no Senhor. Assim como o Senhor alegrou aquela mulher, alegra esta vida que está ouvindo agora, Deus. Alegra esse coração, ó Deus, que está amargurado agora, Deus, com a tua presença consoladora e constante. No nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus em Cristo Jesus